Boa noite, começando mais uma live, hoje quarta-feira, tradicionalmente toda quarta a gente está aqui para tirar as dúvidas, deixar o pessoal chegar. Hoje a gente vai falar sobre um tema interessante, sobre castração. Algumas pessoas têm me perguntado sobre os aspectos da castração, muita gente tem essa dúvida, né, antes de começar o adestramento do cachorro, se é importante castrar, o que influencia. Então, a castração, né, acima de tudo, ela é uma forma de controle populacional para cães e gatos. Tá? Eu não sou veterinário, não é minha área falar sobre a saúde, né, dos pets. Tem alguns aspectos que eu vou falar aqui para vocês, né, em termos gerais, né, tem algumas vantagens para a saúde do seu animal, mas principalmente a gente que gosta de cães e gatos, a gente precisa ter esse compromisso com o controle da superpopulação. A gente sabe que é um problema, a gente tem um excesso de animais, mais do que a nossa população tem capacidade de cuidar, né, de dar abrigo, de dar alimentação adequada, de dar uma qualidade de vida, né, saúde. Então tem excesso de animal na nossa sociedade. A gente tem muito cão e gato se reproduzindo sem controle. São animais que se reproduzem em ninhadas, eles produzem muitos filhotes a cada reprodução, a cada evento reprodutivo, e isso gera um problema, né, que é o excesso de animais livres ou semilivres, né, que vão gerar tanto a propagação de doenças que podem ser transmissíveis para o ser humano, doenças que vão afetar os animais que são cuidados, que têm tutores responsáveis. Então se torna um problema de saúde pública esse excesso de animais livres nas ruas, né, sem uma condição adequada de vida. Tá? Então esse compromisso, quem gosta de cachorro e de gato tem que ter esse compromisso de cuidar dos seus animais para que eles não se reproduzam descontroladamente. Tá? E a gente sabe que a castração funciona para controlar a população de animais. Tá? Isso já foi testado com várias espécies em vários países. Né? A gente sabe que a Holanda, por exemplo, hoje é um país que não tem animal de rua mais, né? Que implantou ali uma política pública, incluindo castração em massa dos animais, e que deu um resultado muito bacana. E todos os animais que vivem lá têm tutores responsáveis que cuidam desses animais. Então é uma iniciativa muito importante a gente ter esse compromisso, já que o Estado, né, o nosso Estado aqui no Brasil não assume esse compromisso, né, de promover a castração em massa, né, obrigar, né, os tutores a castrar os seus animais para não permitir que ocorra a reprodução indiscriminada. Quem tem interesse em reproduzir para venda de animais, o que é super justificável e tem todos os seus méritos, quem se compromete com a reprodução, né, e faz isso de maneira responsável, tem todos os seus méritos, não tem problema nenhum do meu ponto de vista, mas tem que ser regulamentado, né, e controlado por um órgão responsável. O Ministério da Agricultura tem aí as suas implicações para regulamentar e fiscalizar quem faz esse tipo de ação, né, quem quer reproduzir animais, e os tutores que não são criadores de raças específicas, né, eles têm que ter o compromisso de castrar os seus animais. Em países sérios, né, na Europa, Estados Unidos, Canadá, entre outros, as legislações, né, claro que em determinados países, como os Estados Unidos, por exemplo, as legislações estaduais que regulamentam, então varia de estado para estado como que funciona,
né? Não é um padrão para o país todo, mas existe algum tipo de regulamentação na maioria dos estados, e sempre nesse sentido, né? Quem é tutor tem obrigação de castrar e de cuidar da saúde do pet, de não abandonar, e quem é reprodutor, né? Quem quer ser criador de uma raça, vai ter uma legislação que regulamenta essa atividade, né? Uma atividade econômica. Então, para abrir um criatório de qualquer animal, independente da espécie, né? Se eu quero abrir um criatório de répteis, de roedores, existe legislação, menos para quem quer criar cachorro e gato. Então eu acho que é um assunto que a gente está patinando ainda, mas que, se Deus quiser, em breve a gente vai conseguir avanços, né? As próximas eleições que vão chegar aí em 2022, a gente tem bastante grupos dentro de diferentes partidos se organizando para que a gente tenha avanços, né, nessa área do cuidado com os animais e da responsabilidade com os animais. Eu acho que é muito necessário a gente ter essa regulamentação, tá? E tornar a castração obrigatória. No meu ponto de vista, a castração deveria ser obrigatória para a gente ter aí uma mudança de paradigma, a gente começar a ter um controle da população de cães e gatos que vive no nosso país. É uma iniciativa que é o primeiro passo, né? Inicialmente, se você impede que tutores, de maneira indiscriminada, façam reprodução em fundo de quintal, você tira um pilar muito grande do problema da superpopulação de cães e gatos. E aí a gente tem que controlar os animais que estão livres na rua. Aí já é uma outra consideração. Tá? Então, o principal aspecto com relação à castração é o controle da superpopulação. Esse é o princípio que motiva a gente falar de castração, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Tá? No mundo todo, a superpopulação de cães e gatos já foi um problema em alguns países, alguns já conseguiram solucionar, mas para muitas regiões do planeta ainda é um problema a população excessiva de animais. Além disso, sim, a castração ela traz benefícios para a saúde do animal. A gente sabe que, por exemplo, para o macho, reduz a chance de câncer de próstata, né? Zera a chance de câncer de testículo, porque o testículo é retirado. São cânceres que são significativos, que podem levar o animal a óbito. Tá? E em contrapartida também a redução da testosterona é um aspecto muito relevante para o comportamento do macho. O macho que tem hábito de marcação de território, quando ele tem essa redução da testosterona, você tira um estímulo que é significativo, que é muito importante para o macho ficar protegendo o território, protegendo a casa dele. Então, retirar a testosterona, retirar o testículo do macho, reduz muito problemas que pessoas têm com excesso de xixi fora do lugar, do cachorrinho macho, ajuda muito a lidar com esse problema e também ajuda a reduzir a perseguição de fêmeas. O macho, ele com a produção de testosterona que o testículo gera, isso vai estimular o animal a perseguir as fêmeas, especialmente se estiverem no período de cio, para buscar reprodução. Então você facilita a ocorrência de fugas, de animais que vão ficar sumidos alguns dias perseguindo alguma fêmea que passou na frente do portão. Você reduz a probabilidade de agressividade. Muitos machos são movidos em comportamentos agressivos pela presença de uma fêmea no cio por perto. Então o macho ele tem esse estímulo da proximidade com a fêmea em função da testosterona que é produzida no testículo. Se você tira esse estímulo, você reduz muito a agressividade do macho, defesa de território. A redução da defesa de território, por consequência, acaba impactando na redução de latido.
né? Quem tem problema com latido excessivo e o cachorro macho, né, você promover a castração desse animal vai reduzir esse estímulo de ficar defendendo o território, latindo para tudo que acontece fora de casa. Então melhora problemas de latido excessivo. No caso de agressividade, a gente sabe que a testosterona é um hormônio promotor de comportamentos agressivos, né, em qualquer animal. A gente sabe que o uso da testosterona como anabolizante, por exemplo, para quem malha, isso promove a agressividade da pessoa. A pessoa fica mais pavio curto, né, com um temperamento mais forte, né, com opiniões mais fortes, tem dificuldade de lidar melhor com os problemas, né, acaba evoluindo para a agressividade com muita facilidade. Isso não é diferente nos pets. Você acaba favorecendo com que o animal tenha um comportamento ali mais intenso, um temperamento mais intenso, que vai promover respostas agressivas em diferentes situações do dia a dia. Então a castração vai remover esse estímulo, vai trazer o temperamento do animal para um nível mais baixo, mais tranquilo, mais brando, mais fácil de trabalhar. A castração não é milagre. Não é que você vai castrar e o temperamento do animal vai mudar da noite para o dia. Não é assim que funciona. Inclusive, essa mudança ela é gradativa porque os níveis de hormônio vão reduzindo aos poucos no organismo. Não é que castrou hoje e amanhã o cachorro já não tem testosterona mais. Não é assim que funciona. Esses níveis de hormônio vão baixando gradativamente, tá? De acordo com que o animal vai passando tempo sem produzir o hormônio. Então, é uma mudança, ocorre sim uma mudança no temperamento, facilita muito o adestramento, mas não é milagre. Tem que ter isso em mente. Tá? Boa noite, Rosângela. A Jade, mesmo estando castrado, o piteco tem subido nela e também é castrado. Uma hora ele machuca ela. Então, Rosângela, o que acontece? O comportamento de monta, ele não necessariamente tem a ver com reprodução. Muita gente faz essa confusão. Tá? O comportamento de monta ele pode ser motivado por uma demarcação de dominância. Tá? Isso é muito comum entre os animais em geral. Boi, cavalo, os cães, leões, que são animais sociais, eles montam sobre os outros para demarcar quem manda naquela relação. Tá? É uma forma, quando o animal coloca o corpo dele sobre o outro, ele está passando a mensagem: eu sou maior que você, eu sou mais forte que você, eu mando em você. Tá? Mesmo que não seja. É muito comum a gente ver cachorros pequenos montando em cachorros grandes, né, querendo se impor ali sobre aquele animal que é maior do que ele, por uma questão de temperamento, de nível de dominância, tá? Da personalidade daquele animal. É muito comum os baixinhos serem mais bravos, né, mais nervosos, tá? E a gente vê muito em pincher, né, essas raças que têm um temperamento de maior possessividade, maior dominância, maior controle de território, tá? Até porque são cães de guarda. Então é muito comum você observar esse comportamento que nada tem a ver com reprodução. Tá? A gente não pode misturar. Comportamento de dominância não tem necessariamente a ver com reprodução. Estou falando aqui de castração. Ela vai ajudar, inclusive, a reduzir a testosterona do macho, né, estando castrado, reduz a dominância. Porque uma das maneiras da dominância se expressar é através da agressividade. Quando a gente tira a testosterona da jogada, a agressividade diminui e aí o animal ele fica menos propenso a ter comportamentos dominantes. Tá? Ela sai andando e arrasta o piteco. Sim, porque ela quer sair dessa situação. Ela já entendeu que ela não pode crescer para cima dele, porque vocês têm trabalhado o comportamento dela para ela não machucar o piteco. Então ela não vai responder de uma maneira agressiva, né, com relação a essa dominância dele, mas ela vai sair fora, porque não é agradável. Ela também tem um temperamento muito forte e ela não vai se sujeitar a ele ficar tentando mandar nela. E aí é uma disputa de hierarquia entre os dois, e você pode mediar, inclusive, chamando a atenção dele,
tirando ele dessa postura para que evite conflito. Esse já é um início aí que começa a ter essa disputa quem manda e quem. Isso pode evoluir a ponto dos animais começarem a se machucar. Não necessariamente eles vão brigar e eles vão se matar, nada disso. Isso é uma situação extrema, tá? Mas essas disputas podem levar a mordiscadas, a um pular em cima do outro, e aí vai levando a uma probabilidade de alguém se machucar. Considerando aí 2 gordinhos, que estão em sobrepeso, a chance de alguém se machucar, de alguém cair, é bem mais alta. Então, quando começar a ter essa disputa, alguém tentar subir no outro, pular em cima do outro, chama atenção e corrige esse tipo de comportamento. Para você deixar claro que você não vai permitir que eles fiquem disputando entre eles. Porque ele era filho único. Não necessariamente. O Piteco, o que acontece? Não é pelo fato dele ser filho único. É pelo fato dele ter sido muito mimado. Vocês dão um excesso de liberdade para o Piteco, de subir na cama, subir no sofá, subir na janela, essas coisas. O que acontece? Ele está ali em um status que ele se acha o dono do território. Ele sobe nos pontos altos do território, isso dá para ele a impressão de que ele tem a liberdade de vigiar o território, e essa já é uma função do líder da matilha. Então você dá um status, uma hierarquia para ele acima, e quando a Jade chegou, naturalmente, todo animal que chega em uma matilha, ele entra abaixo de todo mundo na hierarquia. E aí quando você começou a dar liberdade para a Jade, deixou ela entrar dentro de casa, começou a deixar ela ter um pouco mais de status dentro da matilha, ele vai sentir ali ameaçado, porque o nível, a hierarquia dele ali tá sendo ameaçada porque a Jade está ganhando espaço. Entendeu? Até o momento que a Jade só ficava no chão, ela não era uma ameaça para o status dele. A partir do momento que ela começa a subir no sofá também, começa a ganhar espaço dentro da casa, ele vai se sentir ameaçado pela presença dela. É um cachorro maior, é um cachorro que está chegando agora e que está ganhando o meu espaço. Então, naturalmente, ele vai querer se impor sobre ela para defender aquele privilégio que ele já tinha antes. O ideal nesse tipo de situação é tirar o privilégio de todo mundo para o nível do chão. Que aí, se não existe algo a ser disputado, você não permite que exista disputa. Se não existe o prêmio para quem está disputando, ninguém vai disputar. Essa questão que precisa ser pensada na hora de controlar dominância e disputa por dominância. Eu berro não toda hora, isso aí. Corrigir é importante, você ter o controle do que está acontecendo. Tá? Esse é um ponto primordial. Você está na liderança da sua matilha. E para as fêmeas? Aí a gente está falando de estrogênio, um outro hormônio. Ele é comprovado que o câncer de mama reduz. Óbvio, se vai tirar útero, vai tirar ovário, vai tirar todo o aparato reprodutor, não tem chance nenhuma dessas estruturas desenvolverem câncer e levar o animal a óbito por conta desse câncer. Então você tira a probabilidade de ter câncer de ovário, câncer de útero, câncer de trompa, câncer de colo do útero. Todas essas possibilidades são zeradas, porque você retira todo o aparelho reprodutor da fêmea. Mas além disso, o fato dela não entrar mais nesses ciclos hormonais do cio reduz muito a probabilidade do câncer de mama. Também é um benefício extra. E quando a fêmea tem os ciclos hormonais, o útero ele abre o cérvice para poder permitir a entrada do esperma do macho, caso ocorra uma monta, caso ocorra a reprodução. E sempre que ocorre essa abertura, existe a probabilidade de entrar alguma bactéria, alguma contaminação para dentro do útero e ocorrer infecções intrauterinas dentro do útero, que são infecções muito graves. São processos que geralmente se desenvolvem de maneira silenciosa,
O animal não apresenta nenhum sintoma, a não ser quando já está muito grave. A piometra, hemometra, todas essas infecções uterinas são muito graves para a fêmea, porque quando está no princípio não tem nenhum sintoma, não dá para perceber que a fêmea está desenvolvendo ali uma infecção dentro do útero. Só dá para saber quando já está muito grave, que aí o animal vai começar a ficar prostrado, vai ter muita febre, e aí essa infecção ela já tomou conta do útero. E aí a única solução é remover. E aí o animal acaba sendo castrado por ocorrência da doença. Tá? Então, quando você já promove a castração de maneira antecipada, você previne a ocorrência desses problemas. Tá? Então, tem muito benefício para a saúde do animal. Agora, e para o comportamento da fêmea? É muito comum a fêmea ter gravidez psicológica, em função dessas oscilações hormonais, especialmente quando existe algum desbalanço hormonal, quando tem ali um excesso de produção de óvulos, algum desbalanço que é muito comum em fêmeas em geral. Cada fêmea, a gente sabe, cada mulher tem a sua produção de hormônio e vai ter um ciclo hormonal diferente, vai ter menstruações com consequências diferentes. Tem mulher que tem enxaqueca, tem mulher que tem TPM. A gente sabe como que funciona nas mulheres, e nas cadelas não é tão diferente assim. O sistema funciona da mesma forma para todos os mamíferos, todas as fêmeas de mamíferos. Na vaca, na ovelha, na porca, a gente sabe que é tudo da mesma forma, são os mesmos hormônios produzidos pelos mesmos órgãos que geram as mesmas consequências. Então é plausível a gente presumir que a mesma variação comportamental que ocorre nas mulheres vai também ocorrer nas fêmeas, nas cadelas, em função desses ciclos de hormônios. Então a gravidez psicológica ocorre quando ocorre um desbalanço, que a fêmea pensa que está grávida, mas na realidade não está, e chega até produzir leite em alguns casos. Essa lactação, sem a presença do filhote, ela também é um risco de saúde. Tá? O que acontece é que esse leite acumulado na mama, como ele não é eliminado pela mamada do filhote, pode endurecer, empedrar ali na mama e provocar uma mamite pela simples presença desse corpo estranho, que é o leite endurecido, o leite ressecado dentro da mama, como também ele pode ser meio para crescimento de bactérias que vão invadir essa mama e vão consumir aquele leite ali, provocando uma infecção, também uma mamite. Aí você pode ter mamites infecciosas ou simplesmente mamites provocadas pelo endurecimento do leite dentro da mama. Tá? Então, é um risco de saúde para o animal e muitas vezes pode acabar acarretando a remoção da mama. Quando essa mamite evolui até determinado ponto, começa a formar... começa a necrosar ali o tecido por conta da evolução da infecção. Eu esqueci o nome do abscesso. Começa a formar abscesso de inflamação, e esses abscessos geralmente causam danos no tecido que pode provocar ter que ser necessário remover a mama da cadela. E aí é mais uma cirurgia, mais um processo que vai se agravando, uma coisa acumulando com a outra. Então, é um benefício muito grande para a fêmea, em termos de saúde. Em termos comportamentais, como eu acabei de falar, essas oscilações de humor, a gente sabe que algumas fêmeas tendem a ter maior comportamento agressivo quando estão em ciclo de cio. Tá? Isso é comum, da mesma forma que a mulher tem a TPM, algumas mulheres ficam mais agressivas, mais emotivas. Vão ter algumas fêmeas que também vão apresentar esse tipo de comportamento. Vão ter um comportamento mais agressivo quando estiverem próximo do cio, vão ter um comportamento mais emotivo, e o emotivo pode ser prolongado para uma agressividade, pode ser um gatilho para a agressividade. E a gravidez psicológica também, quando a fêmea está nesse estágio de achar que está com filhote, a gente sabe que a proteção da prole é um gatilho muito importante para a agressividade em fêmeas.
Então, quando a fêmea está realmente com o filhote, ela vai ser mais agressiva para proteger os seus filhotes. Agora, quando ela acha que está com o filhote, mesmo não estando de verdade, ela pode também ser agressiva para proteger, seja lá o que ela esteja interpretando como filhote. Pode ser um brinquedinho, um bichinho de pelúcia, um osso, independente do que seja. Às vezes a gente vai só passar perto, e às vezes encostar naquele brinquedo, isso vai provocar uma mordida, um ataque de uma fêmea que está em gravidez psicológica. E aí, dependendo da proporção do animal, né, do tamanho do animal, a gente tem ataques com proporções diferenciadas. Então, a castração ela previne esse tipo de situação, esse tipo de agressividade, tá? Esse tipo de ataque que pode acontecer. A fêmea que não está com filhote, mas pensa que está. Então, é importante ter esse tipo de prevenção, tá? Muitos tutores acreditam em um mito, não tem embasamento nenhum, que é que o cachorro precisa cruzar pelo menos uma vez na vida, a fêmea precisa ter uma ninhada uma vez na vida, né? O macho, quando às vezes está muito estressado, eu vou levar ele para cruzar, que ele vai se acalmar. Gente, isso é mito, não tem correlação nenhuma. Vamos lá, do aspecto do macho. Muitas pessoas pegam o macho e ele começa a ficar um pouco mais agitado, um pouco mais agressivo, um pouco mais ansioso. Às vezes começa a ter comportamentos de monta na perna das pessoas, em objetos da casa. E as pessoas falam, ele está precisando cruzar, ele está querendo cruzar. O que acontece é que você não está oferecendo para o seu animal uma qualidade de vida bacana, uma qualidade de vida que ele precisa ter. Ele está tendo menos atividade física do que ele precisa, ele está vivendo em um ambiente enfadonho, chato, sem estímulo, ele está recebendo pouca atenção das pessoas, as pessoas não brincam com ele, não interagem com ele, e esses comportamentos eles refletem a má qualidade de vida do cachorro. O cachorro entediado, que tem pouco estímulo, ele pode começar a ter esse tipo de interação com os objetos da casa, como uma forma de se ocupar. Ele não tem nada para fazer, só tem ali um monte de almofada em cima do sofá, ele vai começar a montar nas almofadas como um comportamento estereotipado. É um comportamento que não tem função nenhuma para o animal, não gera nenhum benefício de imediato, tá? Mas faz essa função de drenar o estresse, né? de não ter o que fazer. Tá? Então é uma distração para o cachorro ficar montando nas almofadas ou em outros objetos da casa. Quando o cachorro não recebe atenção, montar na perna das pessoas pode acabar sendo uma forma de atrair atenção para si. Quando ninguém brinca com o cachorro, ninguém dá atenção para o cachorro, ninguém sai para passear com o cachorro, ele pode começar a montar nas pernas das pessoas como uma forma de atrair atenção para ele. Tá? Normalmente o comportamento não tem nenhuma função para o animal. Mas é um gatilho, uma forma de escape de uma situação estressante. E quando o animal começa a ficar muito agitado, né, ter muitos comportamentos de sinal de estresse, de ansiedade, é porque a atividade física não está sendo adequada, não está drenando energia com eficiência, não está atendendo à necessidade do seu animal. Tá? Então é isso que você tem que pensar, né, na hora que o macho começa a montar em tudo, começa a pular demais, começa a ficar agitado demais dentro de casa, eventualmente agressivo. Você tem que perceber o que está acontecendo, como que está a qualidade de vida do seu animal. Não tem nada a ver com uma necessidade de cruzar com uma fêmea. Mas funciona quando as pessoas levam o macho para cruzar. Por quê? Porque o comportamento de cópula é muito estressante, é muito desgastante, é muito cansativo para o macho. Então, quando a pessoa leva o cachorro para cruzar, ele fica um mês dando sossego. Ele vai ficar um mês repondo energia, porque é muito desgastante para o macho. Estar ali com a fêmea, eles copulam várias vezes durante o dia, e ele fica desesperado, o macho, com a presença de uma fêmea no cio, ele não consegue sossegar, ele não dorme, ele come mal, ele bebe água pouco, menos do que precisa. Então ele tem um estresse físico, fisiológico, psicológico muito grande, um desgaste muito grande para o animal. Então quando o macho vai para acasalar com uma fêmea
e volta para casa, ele volta para casa destruído. Ele vai ficar um mês ali prostrado, vai comer bastante, vai beber bastante e vai gastar o mínimo de energia, vai ficar deitado, relaxando, para se recuperar daquele estresse grande que foi o momento da reprodução. Então, quando a pessoa pega um cachorro ali cheio de energia, que ela não dá atividade física suficiente, ela não gera enriquecimento ambiental, ela não dá atenção para o cachorro começa a incomodar, a subir na perna das pessoas, a copular com as almofadas, ela leva o cachorro para cruzar e o cachorro dá sossego por um tempo, né? Funciona, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você se preocupar em dar uma boa qualidade de vida para o seu cachorro, para o seu macho, ele não vai ter necessidade nenhuma de cruzar. Tá? Castre, é importante, e não tem nada a ver, ele não precisa cruzar de vez em quando para baixar a bola. Ele precisa de ter uma qualidade de vida bacana, ele nunca vai ficar estressado montando em você ou montando nas almofadas. Tá? E a fêmea? Né? Que história é essa? A fêmea precisa ter uma cria durante a vida. Tá? Isso é mais um mito, não tem necessidade nenhuma. É muito estressante para a fêmea gerar filhotes, é desgastante fisicamente, fisiologicamente, da mesma forma que para o macho é desgastante o ato de copular. A fêmea, além de passar por esse estresse da cópula, depois ela ainda tem que gerar os filhotes, cuidar desses filhotes, amamentar esses filhotes, até esses filhotes atingirem aí por volta de 2 meses no mínimo, até ela se livrar desse estresse. E para a fêmea é muito desgastante. Então é completamente desnecessário você submeter o seu animalzinho a esse estresse todo, né, por um capricho, né, uma crença que não tem embasamento nenhum. Tá? É muito mais arriscado para a fêmea ter uma gestação do que ser castrada logo cedo e nunca ter filhotes. Tá? O risco é muito maior. Vamos voltar aqui nas suas perguntas, Rosângela. Vamos lá em cima. Minha cachorra segura o xixi e só vai quando eu chamo. O macho geralmente chama para abrir a porta para ele e às vezes também chama alguém para abrir a porta para a fêmea. Para fazer xixi e cocô. Eles fazem do lado de fora. Importante, Rosângela, já que eles têm essa necessidade de fazer do lado de fora de casa, você deixar sempre disponível. Não pode limitar o acesso do cachorro aonde ele precisa fazer xixi e cocô. Tá? Porque o que você acaba induzindo é esse tipo de comportamento do cachorro ficar segurando. E quando ele fica segurando tanto o xixi como o cocô, isso provoca tanto o endurecimento excessivo das fezes, que pode provocar problemas intestinais, e formação de cálculo urinário, porque está segurando o xixi parado na bexiga. Tá? Então é importante eles terem livre acesso aonde eles gostam de fazer xixi e cocô. Tá? Se é no quintal, tem que ter livre acesso liberado para o quintal. Se eles gostam de fazer na rua, tem que ter uma programação para levar eles na rua com regularidade. Tá? Não pode deixar limitado dentro de casa, sem ter acesso ao local de fazer xixi e cocô, onde você já acostumou eles a fazer. Tá? Tentei ensinar para a fêmea a chamar, que nem ensinei para o macho, mas ela não aprendeu ainda. Tem alguma sugestão? Deixar sempre disponível. Não pode esperar o cachorro te chamar para poder fazer xixi e cocô. Tá? Não é bacana isso. A não ser que você tenha interesse de condicionar, né, um comportamento específico nesse sentido. Tá? A gente pode trabalhar e eu peço que você entre em contato para a gente combinar um adestramento para eles. Tá? A gente pode combinar um comando, né, que o cachorro vai usar para se comunicar com você. Tá? Isso aí é uma técnica que tem que ser desenvolvida. Não é automático, não é uma coisa simples de fazer, não é uma dicasinha que a gente vai resolver o seu problema. Existe uma necessidade, eu não consigo deixar liberado sempre o quintal para eles irem fazer xixi e cocô. Então eu tenho uma necessidade de que eles se comuniquem comigo. E aí a gente precisa então estabelecer essa comunicação. É um processo. Você se comunicar com o cachorro é um processo que já não é muito simples. Muitas pessoas têm muita dificuldade. Algumas pessoas conseguem pegar mais fácil,
mas muitas pessoas têm muita dificuldade em conseguir estabelecer essa linguagem de comunicação com o cachorro. Fazer o cachorro entender o que ela quer. Agora, a gente conseguir fazer com que o cachorro se comunique com você e você entenda, aí é um avanço mais além ainda. A gente chegar no ponto bem mais além, bem mais elevado de adestramento. Tá? Então, não é fácil, não é uma diquinha que resolve. Você precisa ter aí um longo trabalho de condicionamento, de comunicação com o seu cachorro, você estabelecer esses comandos que você vai usar e o cachorro vai usar para falar com você, e aí vocês começam a ter o princípio daquilo que você quer, que é quando o cachorro tiver vontade de fazer xixi e cocô, ele comunicar para você. Normalmente o cachorro não vai falar nada e vai ficar segurando, até que você abra a porta e ele possa ir lá fora fazer. Tá? Isso é o normal, isso é o mais comum. Por isso que a gente sempre recomenda, tem que ter livre acesso a uma área onde o cachorro possa fazer xixi e cocô. Não consigo deixar o quintal aberto, vamos treinar uma área dentro de casa, um banheiro, um ralinho, onde eles consigam ir lá e fazer. É possível a gente condicionar qualquer área dentro da sua casa. Isso aí é mais simples de fazer. Ao invés de condicionar o xixi e o cocô lá fora no quintal, já que não dá para deixar aberto, condiciona o xixi e cocô dentro de casa em um local que vai estar sempre acessível para eles. Cachorro com displasia não pode cruzar. Sim, a gente tem que ter essas preocupações. Não somente pela qualidade de vida do animal, a monta para o macho ou para a fêmea com displasia vai ser muito sofrida, vai levar muita dor para esse animal, como também por aspectos genéticos. O animal que já tem displasia quer dizer que ele já tem uma má formação da articulação. E os seus filhotes vão herdar essas características genéticas. Então a displasia é interessante que esse animal não reproduza nunca. Não é que a gente vai largar o animal para lá, ele vai receber tratamento e ter a melhor qualidade de vida possível, mas é muito importante que esse animal não reproduza. Porque se ele se reproduzir, ele vai passar essa característica da displasia para frente, e aí ele vai ter filhotes, e netos e bisnetos que também vão ter displasia, que vão ter má formação dessa articulação. A displasia é uma propensão, é claro que fatores ambientais ajudam a formar o quadro, pouca atividade física, pouco condicionamento físico, excesso de peso, são fatores ambientais que vão ajudar a criar o contexto da displasia. Mas o animal ter uma má formação dessa articulação que favorece a displasia é um fator crucial. A gente sabe que animais que não têm propensão genética à displasia não desenvolvem displasia. Tá? Então a gente sabe que o peso do fator genético é muito grande para o animal desenvolver esse problema articular. Então, animais que já têm displasia não devem nunca reproduzir. Piteco vai comigo e também me chama. Jade bastou chover, ela trava. Mas estou sempre ligado, levo ela de hora em hora. À noite no quintal tá aparecendo morcego. Então, controle dessas pragas urbanas aí pode te ajudar, Conversa lá com o pessoal das zoonoses, da prefeitura, avisa que está tendo morcego aí, é o morcego em si, o morcego vampiro mesmo, aquele que se alimenta do sangue de mamíferos, ou é um morcego frugívoro aí que está comendo as frutinhas do quintal. Tem que saber, tem que tentar identificar que espécie que está acontecendo aí. Tá? Não é tão difícil assim identificar o morcego vampiro, não. Eu não lembro de qual mais, mas a gente pode trazer esse tema para uma próxima live. Tem que dar uma pesquisada para relembrar. Eu já trabalhei com esses bichos já no mato. Tem que lembrar para não falar besteira aqui para vocês. Eu lembro algumas coisas, mas para não falar asneira, eu preciso estudar antes para me preparar para falar sobre
o morcego e a importância dele para dispersão de doenças em geral. Não somente a raiva, que é muito falada, mas ele acaba sendo um vetor de muitos problemas em geral, né? É um animal que tem contato com sangue de mamíferos, ele também é um mamífero, então ele adquire a doença, o animal fica doente, e aí quando ele vai morder o outro animal, ele transmite a doença pela saliva, né? Então é um problema muito maior do que mosquito, do que outros vetores, né? O morcego é um vetor bem problemático. Identificando que você tem o morcego vampiro aí, né, o Desmodus, no seu quintal, é importante notificar as zoonoses para que eles façam controle dessa população. Identificar onde esses animais estão, remover esses animais, né, para que não ocorram problemas, não somente com os animais daí da região, como também com humanos. Tá? Esses morcegos eles mordem em qualquer mamífero. Podem morder seres humanos também durante o sono. Tá? Ele sempre vai esperar você dormir, a saliva dele é anestésica. Então a pessoa só descobre depois que já aconteceu. Tá? Então é um problema de saúde pública. Eu acho que vai comer fruta, mas só de ver eu dou no pé. É isso, você tem que identificar. O morcego vampiro ele só se alimenta de sangue. Ele não vai pousar no pé de fruta. Se o morcego está rodeando ali o pé de fruta, onde está acontecendo, né, alguma frutificação aí, provavelmente não é o morcego vampiro, é um morcego frugívoro. E aí não tem perigo nenhum. Ele vai nem pousar nos seus animais, nem em você. Geralmente eles fogem da gente. Tá? Então, assim, não precisa se preocupar se está associado aí com frutificação. A gente está na primavera, é época de frutificação de muitas plantas. Então é normal você ter essa revoada de morcegos, inclusive tem regiões que a gente observa muitos animais. E os morcegos frugívoros, eles são muito grandes, porque eles têm alimento abundante, né? O alimento deles é rico em nutrientes, então eles têm tamanhos avantajados. Enquanto o morcego, o vampiro, ele não é tão grande, ele é um animal bem pequeno, bem reduzido, tá? Principalmente em área urbana, porque tem pouco alimento. Em área rural eles chegam a ficar um pouco maiores, mas em área urbana eles ficam com um tamanho bem reduzido, não são morcegos muito grandes. Tá? E existem mais de uma espécie de morcego vampiro. Em região que tem galinheiro, por exemplo, tem um morcego vampiro que só se alimenta de aves, né? De sangue de aves, de galinha. E ele não vai se alimentar do sangue de mamíferos, são espécies separadas. O morcego que ataca a galinha não ataca os seus cães. E o morcego que vai atacar os cães também não vai atacar as galinhas. Então tem que ter essa diferenciação. A gente entender o risco real. Tá bom? Não precisa se preocupar com morcego grande. Morcego grande, que às vezes amedronta as pessoas, são morcegos que se alimentam de frutas. Tá? E os morcegos muito pequenininhos que ficam voando no poste são nossos amigos, porque eles se alimentam de mosquitos. São controladores das populações de mosquito do ambiente urbano, que ajudam muita gente. Tá? Então não precisa preocupar com morcego no seu quintal aí não, que geralmente é morcego frugívoro que vai comer as frutinhas. Não tem perigo nenhum. Nem as fezes deles também não tem perigo nenhum. Muita gente tem esse mito aí de acreditar que o cocô do morcego traz doença, tá? Não tem nada a ver. O cocô do pombo tem alguns perigos, mas em quantidades muito grandes. O cocô do morcego frugívoro não tem perigo nenhum, não precisa preocupar. Tá? A não ser que você tenha uma casa de morcego no seu telhado, aí é outra história. Tá? E um aspecto muito importante da castração, né, chegando aqui no último tópico da nossa live, que é a necessidade calórica. Quando a gente reduz esses hormônios, todos esses hormônios envolvidos no processo de cio, de reprodução, a testosterona, o estrogênio, são catalisadores. O que são catalisadores? São substâncias que vão promover o metabolismo no geral.
né? Eles vão pegar ali recursos que estão disponíveis no sangue e vão jogar para o metabolismo funcionar. Então eles aceleram as atividades metabólicas no geral e faz com que o animal acabe gastando um pouco mais de caloria simplesmente por ter essa carga hormonal no organismo. Em contrapartida, e aí se você pensar, por exemplo, numa fêmea que vai ter o ciclo do cio, ela vai gastar recurso para preparar o útero para receber a gestação e depois vai jogar esse recurso fora. E todas essas alterações, o macho ele vai se preparar para reproduzir, ele vai produzir esperma. E aí quando ele para de ter esse ciclo, ele deixa de gastar esse recurso. Então a necessidade calórica do animal reduz em vários aspectos, tanto porque o metabolismo fica mais baixo, você deixa de ter esses ciclos de produção de gameta, de produção de endométrio no útero para preparar para a gestação. Então o animal gasta menos recurso e também o metabolismo fica mais baixo. Então a necessidade calórica de um animal castrado vai ser sempre mais baixa do que a necessidade calórica do animal que não é castrado. Então esse é um aspecto relevante e pode ser um benefício, pensando numa pessoa que investe numa ração super premium, uma ração cara, o animal vai comer menos, vai precisar comer menos, porque ele, depois de castrado, vai ter uma demanda calórica mais baixa. Tá? Então pode ser uma vantagem para quem gosta de investir, e pensa na saúde do animal a longo prazo, vai investir em um alimento para o seu animal de alto valor, que vai agregar muito para a saúde do seu pet, mas que também tem um custo elevado. Quando você castra o animal, você reduz a demanda por alimentação. E, portanto, vai ficar mais econômico cuidar desse animal. Vou recusar aqui. O pessoal está ligando na hora da live. Pelo amor de Deus. Então, é um aspecto muito importante. E, ao mesmo tempo, facilita o ganho de peso. É o que a gente tem que ter em mente na hora que vai cuidar de um animal castrado. Esse animal, por precisar de menos recurso, de menos alimento, você não pode deixar o alimento disponível em excesso, porque a propensão de ganho de peso vai ficar muito maior. Pensa no animal que tinha o hábito de comer aquela quantidade maior de comida, porque o corpo dele demandava, porque o metabolismo era mais elevado. Depois da castração, o estômago vai continuar do mesmo tamanho, a fome vai continuar a mesma, mas a demanda de energia do organismo vai ser menor. Então vai sobrar mais energia. Essa energia vai ser acumulada na forma de banha, O animal vai ficando gordinho. Então você precisa ativamente exercer o controle, reduzindo a disponibilidade de alimento. Vai oferecer menos alimento para o cachorro ou para o gato depois da castração, gradativamente, para o animal ir se habituando a comer menos, tá? Para você prevenir o sobrepeso. Beleza? Não, cocô de passarinho não tem problema, Rosângela. Não me preocupa com cocô de passarinho, não. Mais alguma dúvida, gente? Para a gente pontuar aqui na nossa live. Bom, já que ninguém se manifestou, vamos concluindo por aqui. Fica aí o reforço, castrem os seus animais, é muito importante. Não deixe de castrar, tem vantagens do ponto de vista comportamental, do ponto de vista da saúde do animal. Vai economizar ração, para quem sabe os apertos que a gente passa aí para manter uma ração de qualidade para os pets. Beleza? Então por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até semana que vem a gente tem mais uma live.